Fala galera, tudo bem? Rui aqui, deixa eu aumentar um pouquinho só o volume. Aí. ah, então, continuando os nossos estudos de lógica, hoje eu queria falar de um livro chamado Elementos de Psicologia, Lógica e Ética, segundo a doutrina de São Tomás de Aquino. Eu não preparei slides, então vai ficar só a foto do livro aí na capa, né? Mas, apesar desse nome do livro, eu vou falar só da parte de lógica, eu deixei a parte de psicologia e ética para depois. É desse cara chamado Dom Mariano del Amo e Agreda. Eu não encontrei outros livros dele, né? Pelo que diz aí na foto, como vocês podem ver, ele é doutor graduado, licenciado na Faculdade de Filosofia e Letras, professor auxiliar desse Instituto de San Isidro. É o livro antigo, como dá para vocês verem, né? Esse Instituto de San Isidro parece que é um colégio secundário espanhol que existe ainda hoje, né? Parece ser um colégio tipo importante assim. Mas parece que é tipo alguma coisa tipo um ensino médio ou até final do ensino fundamental, assim. Então é um livro um pouco simplificado. A parte de psicologia que eu li um pouquinho, eu achei que alguns argumentos são um pouco simples, né? A psicologia, que na verdade é o estudo da alma, né? Existe uma questão meio um pouco polêmica de ter uma psicologia tomista. Existe uma psicologia no sentido de estudo da alma, mas uma psicoterapia tomista não existe. Porque, pelo menos São Tomás de Aquino, que eu saiba, nunca fez isso, né? Mas deixando essas polêmicas de lado, Aristóteles falava que esse estudo da alma, né, que seria a psicologia, é um dos mais difíceis que tem, né? Então, não tem problema se ó, alguns argumentos ficam um pouco soltos, assim, né? Mas falando da parte de lógica, né? Então seria isso. Eu decidi, como achei esse livro, que é Segundo a Doutrina de São Tomás de Aquino, achei interessante trazer um pouquinho, tipo um resuminho para vocês. Talvez fique ruim, porque eu tô só com o meu resumo aqui, sem slides, né? Então, mas, de novo, eu tô supondo que vocês viram a série do Padre Jorge, né? Minha série sobre o livro de lógica do Padre Jorge, né? Então eu vou só falar as diferenças aqui. Ele começa falando da lógica natural, né? Então aquela facilidade que algumas pessoas têm de adquirir a verdade, mas que depois a gente os filósofos, né, foram entendendo leis ou regras, né, que ajudam a gente a, a raciocinar, né? Porque existe, acho que o Padre Jorge não falou muito disso, né? Quer dizer, de onde que vem a lógica? Não, vem da metafísica, mas na verdade todo mundo sabe raciocinar mais ou menos bem, né? As pessoas têm alguma ideia de como raciocinar corretamente, mas sempre tem alguma coisinha que fica errado e conforme o tempo os pensadores, né, a tradição, vamos dizer assim, foi corrigindo, né? Encontrando aperfeiçoando regras de raciocínio, né? E deixando o raciocínio mais exato, mais correto. Então teria essa diferença entre uma lógica natural, que é uma capacidade que todo mundo tem, mais ou menos naturalmente, de pensar, e a lógica, não sei se artificial alguns falam, né? Então realmente essa ciência onde você tem todos os preceitos e vamos dizer, a receita toda certinha para você pensar de uma forma correta, né? Com explicado direitinho quais são os silogismos, as figuras, né, etc. Então achei isso interessante que senão parece que assim a lógica sai tipo do nada, assim, né? Alguém inventou. O pessoal tem uma expressão um pouco mais suja, né? Alguém veio e a regra, né? Inventou a regra de como raciocinar, né? Mas não é isso. Existe uma lógica natural e uma experiência de pessoas que se dedicaram a esse estudo, a aprimorar os métodos de raciocínio. Então ele vai para a divisão da lógica, né? Ele fala que existe a divisão entre dialética, metodologia e crítica. E só que o problema é que ele não entra nos detalhes, né? Porque ele fala outros cuja opinião nos parece mais fundada a dividem tratando primeiro da dialética, metodologia e depois da crítica, né? Mas nós, porém, fazemos a divisão em duas partes: a lógica geral, menor ou pura, que estuda as leis do pensamento considerado em si mesmas ou em abstrato, e a lógica especial, maior ou aplicada, que aplica essas leis às fontes do conhecimento, né? Então, ele não chegou a explicar o que era a outra divisão, basicamente, né? Então, ele vai para os princípios da lógica, e aí, assim como o Mário Ferreira dos Santos, apesar de que eu falei o nome dele, né? Bom, vocês estão vendo aqui
na capa, né? Dom Mariano de Eu Amo e Agreda. É que eu fiquei com esse livro, guardei ele na cabeça, mas eu não gravei o nome do autor, porque também eu não encontro nem nada sobre ele, né? Então acabou subindo, né? Mas assim como o Mário Ferreira dos Santos, apesar de o Mário Ferreira ser bem posterior e dificilmente houve alguma relação entre eles, né? Ele também coloca o princípio da razão suficiente, que se formula assim: nada existe sem razão suficiente. Né? Se tem uma coisa, tem que existir ao menos alguma coisa que seja razão suficiente para isso existir, né? Alguma coisa existe que fez com que isso existisse. Esse princípio significa que não se pode atribuir um predicado a um sujeito, aqui mais na lógica, né? Na metafísica seria mais alguma coisa existe, tem que ter alguma razão para ela que garante a existência dela, né? E aqui na lógica seria não se pode atribuir um predicado a um sujeito sem que haja uma razão pela qual se atribua este melhor que outro, né? Então, ele só fala assim, exemplo, porque Pedro é bem mais instruído que ignorante. Você fica sem entender, mas imagino que, né, você olha para Pedro, você vê que ele é uma pessoa mi- tem mais instruída do que ignorante, você fala, bom, então ele é instruído, né? Quer dizer, basicamente você tem que ter algum motivo para afirmar alguma coisa, né? Você tem que ter, embora isso seja, não entra tanto no estudo da lógica propriamente, a gente já assume proposições que são verdade ou não, né? Aí o princípio, ele fala assim, o princípio de identidade, eu tô pulando alguns, claro, que são aqueles de sempre, né? Contradição, né? Identidade, então, por exemplo, o princípio de identidade, ele fala assim, duas coisas que são iguais a uma terceira são iguais entre si, né? Isso talvez seja ele trouxe isso da geometria, né? Que a gente fala duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si, beleza? Mas na lógica me parece muito ruim dizer isso, né? Eu também nunca vi, não vi o Padre Jorge falando que Aristóteles ou São Tomás teriam dito isso também, né? É uma pena que ele não coloca muitas. O livro do Padre Jorge tem várias citações ali a Aristóteles, a São Tomás, ele coloca o trecho em latim e em grego. Esse cara faz algumas citações, mas ele também não coloca assim, isso tá na metafísica, livro tal, 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 sabe? Então fica meio faltando ao meu entender, né? Mas é, o problema é que tipo, nenhuma coisa é verdadeiramente igual à outra, né? Por exemplo, se você tiver duas xícaras, bom, beleza, as duas são xícaras. Coincidentemente eu tenho duas xícaras aqui na minha mesa, né? Que eu esqueci de devolver lá para pia. Mas até a gente diria que as duas têm causa material diferente, né? Porque apesar de que as duas serem de vidro, uma é feita com uma parte do vidro, outra com outra, né? São dois vidros diferentes, né? Então são duas xícaras diferentes. Se elas fossem iguais, eu não sei se eu conseguiria dizer que são duas xícaras, seriam uma só, né? Então, quer dizer, nenhuma coisa é igual à outra, né? Quando você abstrai um conceito universal, aí você vê que o conceito pode ser predicado dessas duas coisas, né? Então, nesse sentido, elas são iguais, né? E tudo aquilo que recai sobre o conceito universal, você pode dizer das duas xícaras e das outras xícaras, né? Mas iguais, duas coisas nunca são 100% iguais. Né? Na matemática você diz isso, porque na verdade a matemática você só está tratando de quantidades. Aí sim, quando duas quantidades são iguais a uma terceira, elas são iguais entre si, né? Você só ficou com quantidade. Então, tanto faz do que é só uma quantidade. Se as duas são iguais à terceira, elas são iguais entre si. Acabou. Então, o Mário também parece que pensava um pouco assim, né? Mas eu vou dar argumentos de por que isso não parece fazer muito sentido, né? E seria interessante ver se Aristóteles falava isso, né? Que parece que não, pelo menos pelo pouco que eu vi, né? Então ele vai começar a entrar na questão dos predicáveis, né? E ele fala assim, ele diferencia entre notas, né? Desculpa, tem acho que um avião aqui, mas vocês lembram, né? Notas é uma coisa que você nota, né? Então as notas são aqueles conceitos no qual a gente abstrai de um objeto, né? Seriam coisas que a gente predica de um objeto, né? Basicamente, não o tipo de coisa, mas são coisas que nós percebemos, notamos nos objetos, né? Então ele fala, as notas podem ser essenciais, necessárias e acidentais. Essenciais são aquelas sem as quais as coisas não podem existir nem ser concebidas, como a redondez no círculo. Necessárias são as quais não podem existir as coisas, mas que apesar disso não são necessárias para que se possam concebê-las. Como no homem a faculdade, né, de aprender. Estes se chamam também atributos, né? Ele dá um significado bastante específico para atributos, e acidentais são os modos e as relações. Aí ele vai explicando modos são aquelas notas que existem nas coisas, mas que podem muito bem não existir, sem que se destrua sua natureza, como a estatura ou a cor no homem.
Relações são as notas que indicam o modo como as coisas têm respeito a outras, né? Então, eu achei que ficou um pouco estranho, né? Porque ele fala, por exemplo, ok, ah, como é que era aqui? Você pode conceber o homem sem a faculdade de aprender, mas aí fica bem. Achei que tem muitas coisas que ficam indecisas, né? Por exemplo, estava pensando muito em relação ao acidente, lógico, se ele até que ponto ele é necessário ou não a uma natureza, né? Você fala, bom, eu posso conceber uma zebra sem ela ter aquelas listas preta e brancas, fala, bom, poder eu posso, né? Mas então acho que sim, né? Eu achei que foi muito vago, tipo, como que você sabe verdadeiramente que você pode conceber uma coisa sem essa característica, né? Quer dizer, eu posso, ok, eu acho que é difícil você conceber uma zebra sem ela ser animal, e talvez dê pra você conceber sem as listras, né? Você fala, bom, pode ser. Mas e aí também, então eu achei essa divisão um pouco estranha, assim, né? Ah, aquelas coisas que. Então, por exemplo, aí aqui também tem que tomar cuidado, porque ele fala, os acidentes, as acidentais, notas acidentais são aquelas que existem, mas que podem não existir sem destruir a natureza, como a estatura ou a cor no homem, quer dizer, sem uma cor ou uma estatura específica, né? Porque alguma estatura ou alguma cor ele tem. Então acho que ficou um pouco confuso, né? Ele tá, tipo, meio que fazendo uma preparação para os predicáveis, mas acho que ficou meio estranho, assim, né? Aí ele fala das ideias transcendentais, que são ah, a ideia transcendental se dá a entender aquilo que baixo, por alguma razão, convém a todas e cada uma das coisas que existem ou podem existir. Então ele fala, são 5 ideias transcendentais, ser ou coisa, né? Essa é uma. Tudo que a gente vê né? Ou é alguma coisa. Verdadeiro, bom, algo e um, né? Acho que partindo daquele princípio de que tudo que é bom, né? Tem uma bondade em tudo que existe, né? E toda coisa é um ser, né? Tudo é um ser ou alguma coisa, tudo que é verdadeiro, não segundo, tudo que é bom, terceiro, tudo que é algo e tudo que é um, né? Que não significa que uma coisa não pode ter várias partes, mas se ela tem alguma unidade, né? Então nenhum destes assinala um gênero especial do ser, senão que algo que se encontra mais algo que se encontra em qualquer classe de ser. Desculpa, eu fiz um resumo em espanhol, agora estou tentando trazer para o português, porque nada existe nem se pode conceber que não seja verdadeiro, bom, algo ou único. Uno, né? Se diferencia dos universais, em que esses designam um gênero determinado como substância, homem e assim. Então, transcendental tem a ver com o que está além dos gêneros, né? Dos gêneros máximos, né? Tanto os acidentes quanto a substância, as relações, todos são alguma coisa, são verdades, são bons e são unos, né? Aí ele entra para os predicáveis. Eu tenho pensado bastante a respeito dos predicáveis, né? Principalmente que a relação, enquanto que se o acidente pode ser necessário na realidade, né? Achei que isso ficou um pouco difícil, mas então ele explica os predicáveis, explica que eles são 5, né? Aí tem aquele clássico, né? Os predicáveis não podem ser mais que 5, porque quando se predica uma coisa de outra, se predica ela como formando sua essência completa, que é a espécie, como parte da sua essência, que também pode se atribuir a outro, que é o gênero, como parte da essência que distingue dos outros, que é a diferença específica, ou como uma coisa unida necessariamente à essência, esse que é o problema. Que seria o próprio, né, a propriedade, ou como uma coisa que pode estar ou não unida à essência, que é o acidente. Então também aqui é complicado. Que, na verdade, com esse unido, significa que os dois seria o melhor seria coextensivo, como dizia, acho que até o Aristóteles, né? Não existe a substância sem a propriedade, e a propriedade nunca aparece sem a substância. Porque eu penso que, por exemplo, eu estava pensando naquele negócio do todos os corvos são pretos. Pode ser, a princípio, necessário que todos os corvos sejam pretos, mas isso não faz do ser preto uma propriedade dos corvos, porque existem outros seres que também são pretos, né? Então, a questão, o corvo pode aparecer sempre com a cor preta, mas a cor preta não aparece sempre com o corvo. E teria que aparecer junto com, sempre que aparecer a cor preta, teria que aparecer o corvo, porque isso faria a propriedade, né? Então, por isso, nesse caso, é um acidente. Acho que eu acabei resumindo, colocando muita coisa aqui que não precisava. Os gêneros supremos podem reduzir-se a dois, que é a substância e o acidente, todo ser representado na mente, pela ideia
por si, sem que tenha necessidade de estar unido a outra para existir, ou necessita de outra, beleza, está definindo substância acidente. A relação é o acidente cuja natureza indica que um ser, peraí, guarda a ordem com outro, como a paternidade e a igualdade. Em toda relação, tem que se considerar o sujeito, que é a coisa que se disse em relação a outra, o termo, que esta outra e é fundamento, então beleza. Ele vai, eu anotei aqui diferentes maneiras de você entender as categorias, né? Mas achei que sempre teve muitas diferenças, né? Mesmo na Idade Média, essa, houve essa discussão a respeito de quais são as categorias, né? Pelo menos assim, quando entra em detalhes dos acidentes, né? Se o tempo e espaço são relações, né? Tem essas discussões, né? Aí ele fala, segue bem o que o Padre Jorge falou, de ideia concreta e abstrata, né? Então, de que, por exemplo, bondade é abstrato e concreto é bom, né? Então não é tipo, bom é algo abstrato porque, tipo, não é uma coisa que você pega com a mão, sabe? Então, não, concreto é que está junto com o sujeito, né? Enquanto bondade não está junto com o sujeito, né? Você não pode falar que alguém é bondade, né? Mas que alguém é bom. Então essa seria a diferença para ele de concreto e abstrato. Aí ele, bem interessante, ele entra nos tipos de concretos. Então ele fala: o concreto pode ser metafísico, físico e lógico. Metafísico é quando a forma se une ao sujeito essencialmente, como a humanidade no homem. Físico, quando se une intrinsecamente. Tá. Então, por exemplo, a humanidade no homem é essencial. Então, por isso que é concreto essencialmente. Fisicamente é uma união intrínseca, mas não essencial, como a ciência no homem sábio. Né? Porque o homem em si não é sábio. Ele é inteligente, mas ele não é necessariamente sábio. Mas no cara que é sábio, também uh, a sabedoria, ter sabedoria faz parte da definição de sábio, né? Mas o que ele é homem primeiro, né? E aí, então esse seria o concreto físico. E o concreto lógico é quando se une extrinsecamente, ele dá como o louvor no homem que é digno dele, né? Que é digno do louvor. Que não é concreto real, mas formado pela mente, né? Então, quer dizer, a gente que. Acho que ele quer dizer assim, a partir do momento que você entende que uma pessoa é digna, ele usa a palavra alabança, né? Que é a palavra espanhola para louvor. Então, quando você entende que uma pessoa é digna de louvor, de elogio ou louvor, tá dizendo aqui, você já passa nesse momento a ter estima por ela, né? Então tem essa unidade, esse concreto lógico, né? A partir do momento que você entende isso na sua cabeça, já tem essa união das duas coisas. Então ele fala das ideias reais e lógicas. Ideia real é que significa um objeto que existe realmente, com independência do nosso entendimento, como árvore, e lógica quando objeto, segundo o modo que tem de existir. São aquelas ideias de primeira e de segunda intenção, né? Talvez esse termo seja mais fácil. Então, quer dizer, quando eu falo do quando eu digo algo do cavalo, por exemplo, o cavalo tem dentes, eu estou usando cavalo como uma ideia real, né? É que aí não seria ideia, seria a suposição, né? Mas uma ideia lógica seria o gênero, espécie, né? Então, quando eu falo o cavalo é uma espécie, eu estou usando ele como teria a suposição, seria a segunda intenção, né? Mas eu estou usando ele como se fosse uma ideia lógica, né? Ideias lógicas são aquelas que, por exemplo, gênero, espécie, diferença, acidente, não tratam de nada no mundo real. Não existe o gênero. Você pega, você vê ele na rua, né, andando, não. Ou você só vê, é só uma ideia lógica, né? Então ele passa para ideias segundo o modo de representação. Claro que eu estou pulando coisas, né? Eu não estou lendo o livro inteiro, só algumas coisas, né? Mas de acordo com o modo como se representam o seu objeto, as ideias se dividem em claro. Isso aqui é legal. No livro do É que eu coloquei ideia segundo modo de representação e esqueci exatamente o que que era, né? Mas no Padre Jorge, acho que a gente falou de ideias confusas, né? Conceitos confusos, conceitos adequados e acho que claros e adequados, acho que era isso. Então, quando você não tinha nota suficiente para separar o conceito dos outros, né? Ele era confuso. Quando você consegue separar ele de todos os outros, acho que ele era claro e quando você tem consegue descrever todas as notas essenciais, todas as notas do ser, ele seria adequado, né? E a gente falou que só dá a gente só tem conceitos adequados na matemática. Você fala, caramba, já deu 20 minutos de vídeo, mas
Então seria isso, conceitos. Mas ele faz uma explicação um pouquinho diferente, vários autores têm visões diferentes a respeito, né? É só uma questão de nome, basicamente, né? Mas ele fala: as ideias podem se dividir em claras e obscuras, distintas e confusas, completas e incompletas, adequadas e inadequadas. Então, a ideia clara é quando representa o seu objeto, de modo que os distingamos de qualquer outro. Do contrário, ela é obscura. Então, exemplo de ideia clara é a que temos de nossos pais, e de ideia obscura é a que temos de um lugar que faz muito tempo que não estamos, não estivemos nele, né? Muito tempo que não hemos estado. Eu não acho que seja exatamente isso, né? Quer dizer, quando ele diz um lugar que não, no qual não estivemos há muito tempo, tipo, seria assim, na verdade, quando você não consegue diferenciar ele de outros lugares, né? Seria isso. Porque eu posso não ter estado num lugar há muito tempo, mas seguindo a definição dele, né? Eu posso distingui-lo de qualquer outro, né? Então tem esse probleminha. Ele deu um mau exemplo, né? Mas é evidente que um mesmo homem não pode ter, no mesmo tempo, né, a ideia clara ou obscura de uma mesma coisa. Então, se eu consigo diferenciar de outros objetos, a ideia é clara, e se eu não consigo, é obscura. Não tem como ela ser os dois ao mesmo tempo. Mas pode acontecer de que em distintos homens a ideia que seja obscura para um seja clara para um outro indivíduo, né? Então, ideia. Aí, beleza. Então, clara e obscura. Aí tem ideia distinta, que é aquela que apresenta com claridade as notas mais essenciais que constituem um objeto. E, e, p- e é pela aquela que se distingue dos outros, do contrário, ela é confusa. Então, se eu não consigo. Deixa eu ver se eu errei aqui. Ideia clara é quando representa seu objeto de modo que distingamos de qualquer outro. Então, se eu distingo ele dos outros, a ideia é clara, do contrário, é obscura. Quando eu consigo, não só eu separei os objetos, beleza, mas agora eu quero entender as notas mais essenciais. Se eu consigo entender as notas mais essenciais, a ideia ela é distinta. Então ela não é só clara, agora ela é distinta. Então ele fala, a ideia distinta é a que tenho do triângulo quando vejo com claridade que é um espaço encerrado por três linhas, né? Também não gostei muito desse exemplo, porque é, no caso do triângulo é bem fácil você perceber que ele é um espaço com três linhas, né? Acho que de uma certa simplicidade da geometria, né? Mas como você consegue dizer, né, que essa é o fundamental do triângulo, realmente você tem uma ideia distinta, né? É evidente que a ideia distinta tem que ser clara necessariamente, assim como a obscura tem que ser confusa, né? Então, essa divisão tá um pouco difícil, né? Mas tem as ideias obscuras e claras, aí algumas ideias claras podem ser distintas, mas aí tanto as obscuras quanto as ideias claras que não são distintas são confusas. Aí tem a ideia completa, é aquela que representa com claridade todas as notas que constituem um objeto. Do contrário, ela é incompleta. Essa definição é bem legal. A palavra que eles usam é completa. A que o Padre Jorge tinha usado era adequada. Você entende por que quer dizer tem uma adequação, né? Mas completa faz mais sentido. Ideia completa é que tenho do homem, pois não só sei que ele é um animal racional, mas também que a animalidade consta ademais as notas de vida, sensibilidade, etc. Então aqui o Padre Jorge já discordaria, diria que não é possível ter uma ideia completa de algo como o homem, né? Então aqui, a visão dele de uma ideia completa é um pouco abstrata ainda, né? Quer dizer, porque você não consegue ter todas as notas que compõem o homem, né? Ele só tem algumas notas essenciais, né? Constitui um. Só falar que o homem é animal, racional, que tem vida, sensibilidade, etc., é muito pouco ainda, né? Ideia adequada é aquela que não só representa com claridade todas as notas que constituem um objeto, senão que podemos resolver esta em outras mais simples. Do contrário, é inadequada. Eu achei que, tipo, ele não deu nenhum exemplo de uma ideia adequada para ele, né? Então, ele só falou que pode distinguir em outras notas mais simples, né? Mas ele não deu um exemplo de como que isso seria feito. Então, ficou meio, ficou bem
mal explicado, né? Aí ele fala de ideias idênticas, sociáveis e insociáveis. Então, consideramos as ideias em si mesmas e com relação ao objeto, mas nosso entendimento compara e ordena essas mesmas ideias entre si, originando-se daqui outra divisão delas em idênticas e diversas, associadas e inassociadas, sociáveis e insociáveis. Então ele fala assim: ideias idênticas são as que se compõem de umas mesmas notas, como a ideia de homem e de animal racional. Ideias diversas são aquelas que se compõem de distintas notas, como homem e pedra. Algumas ideias podem ser idênticas totalmente, como o exemplo anterior, ou parcialmente, como a ideia de animal racional e animal irracional. Ideias associadas são aquelas que têm tal enlace entre si que, quando presente uma, se faz presente as demais, como a ideia de povo natal, que faz com que tenhamos presente tudo o que concerne a ele. Do contrário, são inassociadas. Então, essa última, né, ideias inassociadas ou associadas, parece que é algo um pouco mais subjetivo, né? Não é tanto lógico assim, né? Mas eu achei, a princípio parece simples, mas se você fala assim, ideias idênticas são as que se compõem de umas mesmas notas, como a ideia de homem e a de animal racional. Fala, bom, a, a ideia de animal racional não inclui todas as ideias como a de homem, né? Todas as notas como a de homem. A de homem seria a espécie, né? Inclui várias coisas, mas parece que no animal racional parece que só está pegando assim o essencial do homem, né? Então, por exemplo, por exemplo, se você pegar animal racional, não diz se o homem é, por exemplo, um quadrúpede ou um bípede, por exemplo, né? A gente sabe que ele é bípede, obviamente. Mas animal racional pode ser um animal quadrúpede racional, um animal bípede racional, por exemplo, né? Aí é lógico, quando talvez o que ele tenha tentado dizer é que os seres ao qual se aplica a ideia de animal racional são o mesmo ao qual se aplica a ideia de homem. Mas parece que a ideia de homem inclui toda, por exemplo, o rosto, a fisionomia, né, todos os aspectos do homem, enquanto que animal racional deixa certo algumas coisas, né, do homem meio que em aberto, né? Só pega tipo o gênero e a diferença, né? Então ficaria faltando certas coisas, né? Então eu achei um pouco estranho. Mas claro, todos os seres que são homens são animais racionais. Nesse sentido, as duas ideias são idênticas, né? Mas não é essa a definição que ele deu, até onde eu entendi. Então, ideias diversas são que se compõem de distintas notas, beleza. Até aí, acho que tá ok. Então, ele fala ideias intuitivas, abstrativas, diretas e reflexas. Com relação ao entendimento, se dividem também as ideias em intuitivas e abstratas, diretas e reflexas. Ideia intuitiva é que se forma pela presença real da coisa conhecida, como a de uma flor que tenho em minha vista. Então, ideia intuitiva. E abstrativa ou discursiva é a que se formam ou estando presente ao entendimento a coisa conhecida, ah, ou se não, quando formamos por meio de outra coisa, como quando conhecemos a uma pessoa pelo que temos ouvido dizer dela. Então, intuitiva é quando eu tenho a presença real da coisa, né? E discursiva, então acho que porque aqui tá dizendo, ou discursiva é quando se formam ou estando presente ao entendimento a coisa conhecida. Já ficou dois casos em que nós temos a coisa conhecida, né? Então acho que aqui devo ter copiado errado. Então, a ideia abstrativa é que se formam não estando presente a coisa conhecida, senão que nós formamos por meio de outra coisa. Então, a ideia intuitiva, quando eu tenho a coisa, se forma quando eu conheço a coisa, e uma ideia abstrativa ou discursiva, quando eu ouço falar dessa coisa, né? Quando eu formo ela a partir de outra coisa. A ideia direta é a mesma que a intuitiva, é isso? E reflexa é quando nós voltamos sobre a ideia direta ou fazemos presente para considerá-la menor. Tanto a ideia intuitiva como a abstrativa podem ser reflexas. Então, quando eu estou raciocinando a respeito, né, refletindo sobre aquilo, eu tenho uma ideia reflexa, né? Aí ele fala um pouquinho dos signos, que são os meios pelos quais nós nos comunicamos, são os termos ou signos de nossas ideias. Então, isso na verdade seria parte de uma gramática geral, mas ele fala um pouco sobre isso. Então, ele chama signo toda coisa sensível que nos dá a conhecer outra distinta dela, como a fumaça dá a conhecer a existência do fogo. Então, o signo nos dá a conhecer a coisa significada por relação de semelhança ou conexão associada que temos entre si. Então, o signo pode ser dividido entre formal e instrumental. Então, ele fala
Signo formal é toda coisa que nos dá a conhecer a outra por semelhança que há entre elas, como o retrato de uma pessoa. Então, isso é um signo formal. Pelo retrato eu conheço a pessoa. O retrato não é a pessoa, mas eu entendo alguma coisa da pessoa a partir do retrato. É um signo, e como é pela própria semelhança, é um signo formal, porque o retrato realmente parece a pessoa. Instrumental é quando dá a conhecer por qualquer outra conexão, como a fumaça a respeito do fogo, de novo. E se a conexão entre o sinal e a coisa é independente da vontade do homem, ele se chama instrumental natural. Então vamos lá. Formal é quando, pela própria forma, ele realmente parece a coisa, né? Quando, por exemplo, a fumaça em si não parece o fogo, mas a gente consegue perceber o fogo a partir da fumaça. Então seria um signo, meu Deus, instrumental, né? Mas quando e como a relação da fumaça do fogo não é da vontade humana, é natural, então é um signo instrumental natural. E ele fala, mas se defender da vontade humana, se chama signo instrumental arbitrário, como os escudos de arma de uma nação, né? Ou as bandeiras de uma nação, né? É uma relação arbitrária. Alguém escolheu que essa bandeira ou esses escudos de armas vão representar a nação, né? Aí ele passa então a falar dos termos. Como os termos são signos das ideias, a divisão dos termos pode ser feita da mesma forma que as ideias, né? E tendo uma ideia universal, haverá um termo universal. Vendo uma ideia universal, vai ter um termo. Ideia particular vai ter um termo particular, e assim por diante. Porém, existem algumas divisões que são mais próprias das ideias e outras que são mais dos termos, né? Então, ele vai dividir o termo em equívoco, né? Que expressa ideias completamente diversas, como leão, que se diz de um homem, de um animal, né? De um homem que é corajoso, né? De um animal, de uma constelação de Leão e da cidade de Leão. Então ele dá esses exemplos. Eu acho que faltou as outras, né? Cadê aqui? Porque teria unívoco, equívoco, mas acho que ele só colocou. Tá. Mas isso a gente já viu também no Padre Jorge, né? Então ele fala propriedades dos termos. Isso aqui é bem legal. As propriedades dos termos, né? Ele fala que são 5: suposição, apelação, ampliação, restrição e alienação. Então, todo termo tem que considerar duas coisas: o termo mesmo, sua significação, a coisa significada pelo termo. Aqui nasce a divisão entre suposição material e formal. Né? Acho que esse aqui a gente já viu um pouco. A suposição é material quando se torna um termo pelo que ele é em si mesmo, como o homem é uma palavra, né? Homem é um animal, nós somos homens, mas animal também, homem também é uma palavra, né? Formal é a acepção do termo pela coisa significada, como o homem é animal racional. Aí, a suposição universal é a acepção do termo por uma ideia que convém a muitos objetos, como o homem. Este universal é é o mesmo de todos os demais, pode se tornar por sua natureza considerado em abstrato, ou seja, quando significa animal racional, ou pelos indivíduos, etc. Se dizemos o homem é animal racional, se toma homem em ambos os sentidos. Então ele está falando também que a gente pode usar para representar todos os indivíduos ou a espécie considerada em abstrato. Aí tem a suposição coletiva, é a posição de um termo universal por muitas coisas tomadas coletivamente, como os planetas maiores são 8. Aqui não entendi por que que... Ah, sim, os planetas maiores são 8, né? Acho que, não sei se na época, talvez a gente tivesse descoberto Plutão, né? Que bom, que também hoje em dia não é mais um planeta, então eu nem sei quantos planetas realmente tem hoje em dia. Quantos planetas? Vergonha, né? Há no sistema solar. Descobrindo isso agora. São 8 de novo. 8. Então tá certo. Acho que esse livro ficou errado durante alguns anos, agora voltou a estar certo. Né? Mas por que que ele diz que os planetas maiores são 8? É usado coletivamente? Porque nenhum planeta é 8. Né? Só os planetas todos juntos são 8. Você não pode olhar para Marte e dizer que Marte é 8. Né? Não faz sentido, mas são os planetas maiores. Quando você bota eles numa lista, você conta eles todos juntos, né? E dá 8, né? Então isso é uma suposição coletiva, né? Aí tem a suposição distributiva. Ele fala, ela é completa se designa todos os objetos que estão baixo a ideia significada.
Incompleta se designa só alguns objetos, né? O que ele dá o exemplo aqui? Incompleta se designa só as espécies que estão sob a ideia genérica identificada pelo termo. Então ele diz como todos os animais entraram na Arca de Noé, né? Na verdade não está dizendo que todos os animais entraram na Arca de Noé, está dizendo que, né, um animal de cada espécie, um casal de cada espécie, né, entrou na Arca de Noé, né? Também a suposição distributiva pode ser simples, quando do significado não se exclui sujeito algum, como todo homem é animal racional. Tá. Então, simples quando não se exclui nem nada do sujeito, e pode ser também com exceção, né? Quando se exclui algumas, como todas as madres, todas as madres, todas as mães amam a seus filhos, né? Então, fala, bom, todas as mães amam seus filhos, mas algumas às vezes não amam. Existe essa situação, né? Então, com a suposição, pode haver erros se toma distribuidamente um termo coletivo, né? Então ele dá algumas regrinhas, todo termo precedido do signo categoremático todo ou algum ah, seria universal distribuidamente, né? Você tem que, eu não vou ler as regrinhas aqui, tem que ver ali o que é o caso, né? Agora o que é mais interessante é a apelação. Por apelação se entende o modo como o predicado se refere e afeta o sujeito. A apelação pode ser material ou formal. Material é a apelação da qual quando isso nem sempre pode ser aplicado, né? Mas existem momentos em que você pode ter uma apelação material, que é quando o predicado ao sujeito baixo a razão do sujeito, né? É um pouco confuso, mas ele diz assim, como se você disser, um médico canta, né? Então, quer dizer, mas o médico canta como homem e não como médico. Quer dizer, ser médico não é cantar. E cantar não é uma coisa que vem do médico. É que o médico é um homem, é uma mulher, e essa pessoa canta, porque pessoas conseguem cantar. Então é como se você tivesse pegando a ideia de médico, mas na verdade você está usando a ideia de homem que está por baixo da ideia de médico. Isso que é material. Então, acho que ele dá outro exemplo aqui. Ah, né, o médico canta onde se diz que canta enquanto homem, não baixo a razão da forma. O ser médico seria a forma e homem seria a matéria, por isso a apelação material. Então, e quando possui a ciência de curar, é chamado de médico. Então, se você dizer o médico cura, né? Isso é apelação formal, porque curar é algo do médico. Mas quando você diz o médico canta, na verdade é o homem que está dizendo assim por baixo do médico, que é a matéria do médico, né? Que é quem canta. Então, ele chama formal é a aplicação do predicado ao sujeito por razão da forma, como em o médico cura, de onde se diz que, né, ele não cura enquanto homem, mas enquanto médico, né? Que vocês falam assim, homens curam. Bom, sim, os homens que são médicos, né? Então não é o homem enquanto homem, né? Então tem essa questão. Então é bem legal essa apelação. Aí ele dá algumas regrinhas, né? Mas também achei bem simples, a questão de interpretar o, a frase, né? Mas eu achei que isso pode aparecer em muitos casos, né? E gerar alguns problemas, né? Aí teria a ampliação, se entende a extensão de um termo de menor a maior significação, como as crianças que estudam saberão, onde o termo saberão se entende no pretérito no presente. Eu só não entendi algum exemplo da língua espanhola, né? A restrição se opõe à ampliação e, portanto, à acepção de um termo em parte da sua extensão ou significação, como creio na ressurreição de mortos, onde mortos se aplica só aos homens. Ah, beleza, então tem também a restrição de um termo, né? Ampliação, quer dizer, seria assim, as crianças que estudam saberão, né? Então isso é no futuro, mas também vale pro pretérito e pro presente, né? Quer dizer, ele fala saberão parece que é no futuro, mas dá a entender que todas as crianças que estudam saberão, ou sabiam, né? Quer dizer que existe uma relação entre estudar e saber, né? Então, apesar da frase estar no futuro, também aplica para o passado e para o presente. E a restrição é esses casos, quando a gente diz creio na ressurreição dos mortos, bom, animais também estão mortos, mas a gente não crê na ressurreição deles, né? Então, por alienação se entende a acepção de um termo, não sem o sentido próprio, senão no metafórico, como Sócrates foi pai da filosofia, né? Então também não é que ele realmente foi pai da filosofia, né? Não quero pensar em como isso deveria acontecer, né? Mas
né? Então, acho que ficou bem claro, né? Então, para usar bem, tem as seguintes regras dos termos. Também acho que não é necessário, acho que dá para todo mundo entender partindo do significado da frase, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou ler a percepção e depois eu volto no próximo vídeo falando sobre o juízo, né? Então, percepção. Dissemos que a percepção se diferencia da ideia, em que a primeira é conhecimento do objeto, né? Então, a percepção é conhecimento do objeto, sem que afirmemos ou neguemos nada dele, e a ideia é o meio pelo qual o objeto se une. O objeto se une ao sujeito para que resulte na percepção ou conhecimento. A ideia é, pois, um elemento indispensável para a percepção, assim como esta é para o juízo. Então, a percepção é necessária para a ideia é necessária para o juízo. Logo depois de ter tratado das ideias e dos termos com que expressamos, devemos dar. Então ele fala. É que na verdade não tem muita coisa, só ele vai falar que é, a parte de percepção não é muito importante. Então, galera, desculpa o vídeo um pouco longo, mas também vai ter mais coisa pro próximo. Muito obrigado. Lembra de curtir, compartilhar. Lembra de ajudar a gente no Tipaí, se você puder. Valeu, até a próxima. Obrigado.